A paz do Senhor, meu amigo, minha amiga, filho de Deus, filha de Deus, precioso e preciosa do Senhor. É bom poder estar contigo mais um dia. Estamos aqui falando da palavra de Deus, que Deus possa abençoar o seu dia, abençoar o seu trabalho, sua família, sua casa, de forma poderosa. Você que é membro do nosso canal, fortalece aí, hein? Compartilhe as nossas mensagens e não esquece de deixar o seu like. E a gente está sempre convidando. Cada dia tem entrado pessoas, mais pessoas e mais pessoas. Então você é convidado, né? Você que está vendo essa mensagem pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. Todos os dias temos mensagens bíblicas, mensagens que falam da palavra, do amor de Deus, ensinamentos, doutrinas dentro da palavra de Deus. Aqui nós não estamos falando de religião, nós não estamos levantando uma bandeira de igreja, aqui nós estamos falando da palavra do Deus vivo, todo-poderoso. É o que mais importa nesses dias. E eu queria convidar você, querido, a orar. Estamos falando sobre manto de paternidade, legado de um pai de destino, estamos falando sobre filhos maduros. Como proceder como filho? Se temos um pai e se nós falamos verdadeiramente que somos filhos de Deus, precisamos saber como proceder como filhos. E o Senhor vai nos ensinar. Vamos falar com Deus nessa hora. Pai, eu quero colocar a vida de cada filho, de cada filha em Tuas mãos. Até aqueles que não se consideram filhos e aqueles que não se consideram filhas, Pai. Ministra cada coração nesta hora. Vai de encontro no mais profundo coração dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? O texto base daquilo que nós estamos falando, né, é o livro de 1 João, né, carta, 1 João capítulo 3. Estamos falando sobre paternidade, entendendo um pouco melhor sobre isso, né? E João, nada melhor do que João para falar sobre isso, né? João que viveu intensamente isso. E até a forma de João falar, né, filhinhos, né, a descrição, a escrita, né, a fala de João é uma fala de alguém que recebeu paternidade, né? João é aquele que estava sempre ali, né, recostado no peito de Jesus, querendo aprender mais e mais. Então nós vamos aprender também um pouco daquilo que a palavra nos ensina. O capítulo 3 de João, versículo 5 até o 8, diz assim: Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, não conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Os filhos de Deus não têm prazer no pecado. Eles estão ligados permanentemente em Jesus. Mas o filho da perdição, o pai da mentira, também tem seus adeptos, tem os seus filhos. Se existe o pai da mentira, existem os filhos da mentira também. Então é dentro desse contexto que eu quero falar hoje. O texto de João vai dizer que aquele que vive praticando pecado, né, e quem vive praticando pecado já entrou na iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é aquele pecado que a pessoa ela não consegue se libertar, aquele pecado repetitivo, né? Isso se torna iniquidade. Então aquele que vive nessa prática não é de Deus. A palavra diz que é do diabo. Quem vive na prática do pecado não é de Deus. É porque não nasceu de novo, não recebeu, sabe, por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um novo nascimento. Porque se você não nasceu de novo, querido, você precisa rever os seus conceitos. Porque a palavra de Deus vai dizer que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso não quer dizer que você não vai errar. Isso não quer dizer que você não vai pecar. O grande problema é quando aquele pecado vira um pecado repetitivo.
Um pecado que você não consegue se libertar. Aí já se tornou iniquidade. Nós vemos que Davi pecou, Moisés pecou, todos os homens da Bíblia pecou, mas eles não viveram na prática do pecado. Por exemplo, Davi ele caiu em adultério, mas ele não viveu adulterando. Você entende isso? Moisés ele matou um homem, ainda no Egito. Depois ele saiu fugido para o deserto. Mas Moisés ele não continuou matando ninguém, ele não virou um assassino. Então nós precisamos entender que aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Por quê? Porque se tornou um filho de Deus. O pecado, a prática do pecado não traz mais prazer para aquele que se tornou um filho de Deus. Jesus ele se manifestou em carne para desfazer as obras do diabo. Você entende isso? O próprio Jesus ele veio em carne, se manifestou em carne para desfazer todas as obras do diabo. Porque o papel do diabo, como nós temos dito aqui, ele é o pai da mentira, ele é o acusador. Ele vai fazer de tudo para estar sempre te acusando dos seus erros e dos seus pecados. O versículo 8 vai dizer isso. Jesus se manifestou em carne para desfazer as obras do diabo. O amor, ele se esfria na vida de um cristão quando a raiz de iniquidade passa a crescer no coração dessa pessoa. Então, quando essa raiz da iniquidade, enquanto ela não for removida do coração dessa pessoa, do coração desse irmão, do coração dessa irmã, nunca vai conseguir viver plenamente como um filho de Deus. Porque o filho de Deus, volta a dizer, não tem prazer no pecado, não tem prazer na mentira, não tem prazer no engano, não tem prazer nas coisas desse mundo. Um filho de Deus que está ligado realmente em Jesus, o prazer dele é agradar a Deus, não viver debaixo do jugo do pecado. Então, enquanto essa raiz não for tirada do coração do homem, ele não vai conseguir realmente, ter o caráter de Cristo, ter o verdadeiro caráter cristão. Pastor, mas é uma luta, é uma dificuldade. Verdadeiramente é uma luta, uma dificuldade. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai dizer que tinha um espinho na carne. Nós não sabemos que espinho na carne era esse. A Bíblia vai dizer que ele orou 3 vezes por esse espinho na carne e o Senhor só disse para ele assim: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Todos nós temos fraquezas, mas a gente não pode deixar com que essas fraquezas elas venham nos levar a viver uma vida de pecado. E toda a vida de pecado nos distancia de Deus, nos distancia do propósito de Deus. Então você que é filho de Deus, que se diz ser filho de Deus, você não pode ter prazer, na prática do pecado. O pecado na minha e na sua vida precisa ser um acidente. Todos nós pecamos. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas o pecado não pode dominar o nosso coração. Como filhos de Deus, que estamos ligados em Jesus, precisamos, dar frutos e frutos dignos de arrependimento. E esses frutos vão dizer quem nós somos de verdade. Se somos filhos de Deus ou se nós somos filhos do diabo. Se somos filhos de Deus ou se nós somos totalmente filhos da perdição. Então é tempo de se despertar para essa realidade. Os filhos de Deus não podem ter prazer no pecado. As coisas velhas se passaram. Deus quer te fazer um novo homem, uma nova mulher, para viver, um caráter transformado, para viver com um caráter renovado. É só andando, vivendo, caminhando com Jesus todos os dias, porque é Ele que vai moldar o nosso caráter. Amém? Queria orar por você, vamos orar, porque essa é uma necessidade que todos nós temos. E isso, até Jesus voltar, vai ser uma luta muito grande.
mas eu tenho certeza que o Senhor, nosso Pai Celestial, há de nos aperfeiçoar. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero colocar em Tuas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã, aqueles que são chamados como filhos de Deus, aqueles que aceitaram o Senhor como Senhor e como Salvador das suas vidas, único e suficiente Senhor e Salvador. Um dia, Senhor meu Deus, muitos de nós entregamos a nossa vida para o Senhor. O governo da nossa vida não pertence a nós, pertence ao Senhor. Mas quantas pessoas estão vivendo debaixo do governo das suas próprias vidas, aonde o Senhor, Pai querido, Pai amado, não é dono do controle. Pessoas que querem controlar suas próprias vidas e querem viver de forma independente. Senhor, nos livra, Senhor, meu Deus, meu Pai, dessa tentação, meu Pai, de sermos independentes. Nós não queremos ser reconhecidos como filhos do diabo, filhos da perdição, mas queremos ser reconhecidos como filhos de Deus, aqueles que não têm prazer no pecado e aqueles que amam a Tua justiça, que amam viver debaixo da Tua palavra. Assim, Deus, ministra o nosso coração dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, te fortifique dia após dia, para que você viva como filho de Deus, para que você viva, sabe, querido, totalmente distante do pecado. Que o nosso prazer seja agradar o coração do Pai, como filhos de Deus. Amém? Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.